As eleições estão quase aí. É no próximo domingo que nós vamos conhecer o prefeito ou a prefeita que vai administrar Mococa nos próximos 4 anos. A questão é, será que o mocoquense está preparado para o grande dia? Para descobrir a resposta, vamos até as ruas com algumas questões simples e fundamentais do processo eleitoral. Será que a população de Mococa vai tirar de letra? Vamos descobrir? Hora do desafio. Será que nosso eleitorado está atento? Hora da primeira pergunta e esta é bem básica. Quantos candidatos estão disputando as eleições este ano? E aí, você de casa sabe? 4 candidatos a prefeito, né? Conheço todos. Sim. Quantos? 4. Você está acompanhando aí o trabalho deles? Um pouco, não tudo, por causa do trabalho a gente não tem tanto tempo, mas a gente acompanha sim, principalmente nas redes sociais. São 4 candidatos. Vão disputar pela Prefeitura Municipal de Mococa 4 candidatos. Elisângela Mazieiro, do PSD, com a coligação Nossa União, Nossa Força, com PSB, PV, PSD e PPS. Elias de Sisto, do PR, que disputa com partido isolado. Marcos Daniel Vicente, do PRB, com a coligação Juntos Podemos Mais, composta pelo PP e PRB. E também Vanderlei Martins, do PMDB, da coligação Respeito e Compromisso, com o PMDB, PSDB, DEM, PSC, PTB e PRP. E vem mais pergunta aí, hein? Certo, mas antes de decidirem quem você vai votar, você sabe o que faz um prefeito e o vice? Isso é fundamental antes de definir o voto, hein? Eu não tenho ideia do que ele possa fazer. E o prefeito, você sabe qual que é a principal tarefa dele? Eu acho que o prefeito ele administra a parte econômica e a parte política de uma cidade. O prefeito ele governa a cidade, cuida das coisas da cidade e dá total apoio para os cidadãos da cidade. E o vice-prefeito tem ele para dar o apoio ao prefeito e ajudar ele nas suas decisões e ajudar a governar a cidade. Eu também não sei especificamente o que faz um vice-prefeito. Consta para mim que o prefeito é aquele que vai ver o bem da sociedade, então ele vai olhar coisas pitorescas como administrar a máquina pública, ele vai olhar uma praça se está precisando de cuidado, como a nossa, por exemplo, está faltando lâmpadas, né? Ele vai cuidar dos buracos da cidade, ele vai cuidar da higiene da cidade, ele vai cuidar também de dirigir a questão da segurança da cidade, o transporte da cidade, a saúde da cidade, a água da cidade, a luz da cidade, enfim, dentre isso e mais outras coisas na área da educação e da saúde, enfim, vai administrar a cidade. Bom, o prefeito, ele ocupa o cargo executivo, né? E na nossa organização do nosso poder, a gente tem o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Portanto, as atribuições do prefeito estão ligadas ao poder executivo, ou seja, ele é um administrador. Ele administra a cidade. Ele administra a cidade tanto com relação às verbas, o orçamento que ele tem, aonde vai gastar. Ele administra a cidade com relação ao patrimônio, à limpeza, ao transporte. O vice, ele é eleito junto com o prefeito, eles formam uma chapa. Portanto, a gente espera que esse vice esteja auxiliando o prefeito durante o mandato. Mas o vice, ele vai realmente atuar quando o prefeito sai da cidade, quando o prefeito faz uma viagem mais longa, não é uma viagem de um dia, mas quando o prefeito deixa a cidade, esse vice ocupa. Em caso de vagar o cargo, o prefeito tiver um problema, é esse vice que assume também. Mas durante o mandato, ele auxilia o prefeito, tem as suas atribuições também. Mas e quem deve fiscalizar o trabalho do Poder Executivo, que no caso é o prefeito e o vice? Na verdade seria assim, o pessoal que está ali mais ligado a ela. Quem mais cuida normalmente é o pessoal os adversários, que fiscalizam ali para manter também
para eles melhorar. Mas se tem um órgão específico, eu acho que não. Um órgão que só cuida disso. Mas eu acho que a população tem que cobrar e tem que estar em cima o tempo todo. Primeiro, né, claro, os vereadores, né, que tem que estar em cima, fiscalizando, cobrando, e também a população. Acho que a população mais que justo, né, que votou, eles estão lá por isso. Então eles têm que estar em cima, fiscalizando também, cobrando. Então, em primeiro momento, existe um controle interno que a própria prefeitura, o próprio prefeito vai fazer internamente com seus subordinados. Um chefe fiscaliza o subordinado imediato e assim sucessivamente, até o prefeito fiscalizando todas as atividades da prefeitura. Esse é o controle interno. Existe também o controle externo, que é exercido por outros órgãos, que não o executivo, o poder legislativo, o poder judiciário, né, e também através de outras entidades que podem se valer de mecanismos judiciais, até extrajudiciais, para fazer esse controle. Então, um exemplo mais fácil, os vereadores, por exemplo, que compõem o Poder Legislativo, eles têm, por obrigação, uma das mais importantes até, a fiscalização dos atos da administração pública. Ou seja, eles, vereadores, incumbidos aí das suas responsabilidades, eles devem também fiscalizar as atividades do prefeito. Para administrar uma cidade, é preciso dispor de recursos. Estamos falando em dinheiro. E de onde sai o valor que é usado para a manutenção de serviços básicos na administração da cidade? O dinheiro, eu acho que vem principalmente do comércio e acho que alguma parte da indústria, algo assim. Mas acho que principalmente do comércio. Vem dos impostos que nós pagamos, né? Do IPTU que nós pagamos, né? De alguns outros recursos que vêm do Estado, vem da Federação também, tem algum recurso que vem tanto para a saúde quanto para os cuidados básicos da cidade, vem de outros lugares. São algumas fontes. A fonte principal do município é o IPTU. A arrecadação-chefe de um município, né, é o IPTU, mas isso não significa que é a grande arrecadação da prefeitura. A prefeitura ela vive do Fundo de Participação dos Municípios, que é tudo aquilo que é recolhido no município é devolvido através do Fundo de Participação. Tem também as verbas da saúde e da educação, que colaboram muito para a gestão de um prefeito. E o IPTU, ele é uma fonte de renda, porém ele não é uma fonte muito confiável, porque há um grande índice de inadimplência. Então, apesar dele ser uma fonte de receita, ele ainda não é a principal fonte de um município para a sobrevivência dele. Calma aí, gente, que a próxima questão é para aqueles que esqueceram certo compromisso com a democracia nos anos anteriores, ou que por algum motivo se ausentou desta missão. Então, vamos lá. Deixou de votar na última eleição? E agora, será que você aí de casa, que de repente nem justificou o voto, vai poder participar desta? Essa pessoa deixou de votar até 3 eleições, parece. Então eu acho que quem não votou o ano passado, eu acho que pode votar sim. Tem que, claro, justificar o voto e pode votar. Então, eu acho que pode sim, não sei muito, mas eu acho que pode votar sim. Se justificou o voto na última eleição porque não foi, eu acho que ele tem o direito de votar sim. Pode sim, na eleição de domingo, dia 2 de abril, ele pode votar normalmente, ainda que tenha se ausentado nas 3 últimas eleições, que foram as eleições de 2014 e 2016, eles podem votar normalmente, porém não podem deixar de comparecer ao cartório para justificar os pleitos anteriores que eles deixaram de votar. E se acontecer um empate? Afinal, são 4 candidatos. Existe sim uma possibilidade. Será que Mococa pode ter um segundo turno? Eu acho que não. Pelo que a gente está vendo, ou vai para um lado ou vai para outro, eu acho que não vai ter segundo turno, não. Mas e se empatar? Bom, se empatar, aí vamos para o segundo turno. Mas eu acho que não vai ter, não. Os critérios para ter um segundo turno, o principal critério é a cidade ter 200 mil habitantes. Então não é o caso de Mococa. Mococa não está havendo, não está acontecendo um segundo turno em Mococa. E sim uma nova eleição pelo prefeito anterior ter sido cassado. Nossa lição de casa terminou, mas a sua ainda não. Ainda tem muito tempo para estudar. Então aproveite ele direitinho. Afinal, a eleição acontece só no domingo. Tá pertinho, mas dá para estudar todas as possibilidades. Fique atento.